Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu tô aqui mais uma vez, né, para a segunda aula sobre os gêneros textuais e especificamente sobre o gênero textual reportagem. Para isso, na segunda aula, eu preparei uma revisão rápida e umas atividades de fixação para a gente se aprofundar no tema, tudo bem? Então, para revisão, como a gente já falou, né, a reportagem ela possui características específicas, né, por ser um gênero que é um gênero textual não literário, né, é, ele é baseado por um texto informativo, ainda que ele seja um texto, né, a tipologia dele também seja um texto narrativo, porque, como eu falei com vocês, possui personagens, possui uma história que é contada em um tempo, né, seguindo uma linha cronológica onde envolve tempo e espaço, por isso ele é narrativo. E às vezes ele pode ser opinativo também, né? Como eu já falei com vocês, opinativo porque às vezes o repórter vai colocar a opinião dentro desse texto. Então ele torna-se opinativo também. Mas o principal de todos, né, de todas essas formas de texto, o principal é saber que ele sempre vai ser um texto informativo. Falamos também sobre os meios de veiculação, que são os jornais impressos, os telejornais, a internet, até mesmo rádio, né? Todos esses são meios de veiculação. Os objetivos, primeiro o objetivo é de informar, mas também a gente falou, né? Eu falei que existe um objetivo social, né? Então, ele envolve aí um objetivo social a partir do momento que o repórter prepara um texto para que o público, né, tenha ciência de um determinado fato que está acontecendo em algum lugar do mundo. Então, ele envolve também um objetivo social. Vimos também que a gramática é uma das responsáveis por inserir um sentido nesse texto, né? Já que a gente está trabalhando com palavras, não tem como deixar de fora a gramática. E aí a gente viu a relação de sentido que existe entre o gênero textual e a gramática, né? São dois formadores de sentido. Uma através do tipo de linguagem que o gênero textual trabalha, né? Possui. E a gramática vem aí para reforçar esse sentido através das palavras. Ok? Tudo bem? Por aí? Até aí tá tudo claro? Ótimo. Porque agora vocês terão que fazer um debate e é muito importante esse debate para que vocês tenham ciência, né? Vocês em grupo tenham ciência da visão que o outro amigo, outro colega seu aí do grupo tem em relação à reportagem. Né? Já que todas as pessoas não têm a mesma dúvida, expondo essas dúvidas para o grupo, vocês conseguirão ter uma visão que você sozinho talvez não pudesse desenvolver. E aí então você vai, a partir da visão do outro, você vai conseguir expandir essa noção que você tem sobre reportagem, ok? Eu preparei um questionário aí, são umas questõezinhas sobre as duas reportagens que eu deixei como opção lá nos links da aula anterior, que é o seguinte: quais as características do gênero jornalístico reportagem, né? Isso aí se vocês leram, se vocês se aprofundaram, vocês conseguirão responder e, e apagar, né? Extinguir aí essa dúvida. O objetivo da reportagem que a gente falou sobre diversas vezes, a diferença entre reportagem e notícia, o que faz o repórter antes de produzir o texto jornalístico. No vídeo Jovens Conectados, você pode perceber pontos negativos e positivos em relação ao uso da internet e outras ferramentas digitais. Explique.
Essa questão aí é interessante. Por quê, gente? Porque aqui ela vai fazer você pensar que a reportagem traz em um texto pontos positivos e negativos sobre aquele determinado assunto que está sendo exposto na reportagem. Então é muito importante que vocês tenham ciência que em um texto jornalístico, e como eu já falei para vocês que é o texto jornalístico, um dos objetivos é de formar opinião, de formar de promover uma reflexão. Essa pergunta aqui é bastante pertinente, porque ela te pergunta, né? No vídeo Jovens Conectados, aquele que eu deixei disponível na aula anterior, você pôde perceber pontos negativos e positivos em relação ao uso da internet e outras ferramentas digitais? Explique. Bom, quem viu aquela reportagem sabe que o conteúdo trata-se do excesso de uso da internet, de jogos que muitos jovens vivenciam, né, gente? E aí, a reportagem ela traz o excesso do uso dessa ferramenta digital, né, que é a internet. Só que assim, a reportagem não vem para te falar que a internet é algo ruim. Não, ela quer que você crie uma noção de responsabilidade com o uso dessa ferramenta. Então, ela não nos traz uma fala só. Ela nos traz aí duas noções, né, sobre a utilização da internet. Uma positiva, que bom, né, que você tem acesso à internet, porque através dela tem como você fazer pesquisas, né, que te auxiliam aí na sua escola, né, fazer pesquisas sobre determinada disciplina. Só que ela também traz a questão de que a internet pode tornar-se uma ferramenta que também vai te prejudicar de alguma forma, né? Já que o excesso, né, pode te prejudicar. Se você fica muito tempo na internet, é porque você está deixando de fazer outras coisas que são saudáveis, né? Uma atividade da escola que você precisa cumprir, né? Ou uma atividade física, que aí vai fazer bem para sua saúde física. Então, assim, vocês precisam ter a noção de que em uma reportagem ela, como eu disse antes, ela vai trazer uma verdade. Só que essa verdade vai te fazer refletir sobre aquilo. A reportagem ela não precisa te manipular os seus pensamentos para que você pense igual ao repórter. É o contrário. A reportagem precisa te trazer pontos, né, ideias que te façam refletir sobre o que é certo, o que é bom para você e o que é errado, como essa reportagem trouxe. Ela trouxe a internet como uma ferramenta, né, que até lá em um dos pontos da reportagem traz o celular como um auxílio para pesquisas, né, ao mesmo tempo que ela fala do excesso dessa ferramenta, que pode ser prejudicial. Então, a reportagem é isso, gente, fazer o leitor refletir sobre aquele determinado assunto e não manipular de uma forma que o leitor pense, né, tenha uma opinião que às vezes pode ser sugerida pelo repórter, né? Então, é isso aí. Formar uma opinião, promover reflexão, é isso aí. Então, vocês precisam entender isso para que na sua atividade, onde vocês terão que elaborar, desenvolver uma reportagem, vocês precisam ter noção do que a reportagem, né, através da linguagem específica dela, ela precisa promover, ok? Cite os pontos interessantes dessa reportagem, que é essa reportagem dos Jovens Conectados. Em relação ao texto impresso, bigodudo, é possível dizer que este termo é composto por aglutinação? Ou seja, essa manchete, né, bigodudo, ela traz
uma estrutura aí formada por aglutinação, que é aquele, como a gente falou na parte gramatical, que é a junção de duas palavras formando uma terceira, e nesse caso da aglutinação perde-se em fonética e estrutura, né? Não perde, não é necessariamente perder, mas ocorre uma alteração, ok? Mas formando uma terceira palavras onde o sentido é totalmente diferente de quando as palavras eram separadas, né? Eram independentes. E a última, explique por que um termo composto por aglutinação ou justaposição pode influenciar no sentido de um texto. Então, gente, essas perguntas, essas questões aí eu elaborei para que vocês possam refletir sobre como uma reportagem precisa ser desenvolvida, né? O que precisa ser pensado antes de desenvolver uma reportagem. A reportagem ela é sempre feita a partir das perguntas que você faz sobre aquele determinado assunto. Sempre vai ter as perguntas, né? Por quê, para quê, onde, por quê, para quem. Então essas perguntas aí te ajudam a te nortear sobre como começar a reportagem, né? Que é um texto inteiramente desenvolvido para passar as principais ideias daquele fato que ocorreu para o leitor, para que o leitor forme essa opinião que a gente fala tanto, né? Essa reflexão que precisa ser desenvolvida pelo leitor. Ok, gente? Então, para isso, a gente vai partir agora para as orientações do trabalho de vocês, que é desenvolver uma reportagem, ok? Bom, gente, agora que a gente revisou as características da reportagem, os meios de veiculação, os objetivos, agora é hora de partir para as orientações do seu trabalho, né? Que é desenvolver uma reportagem. E para isso, eu vou ler aqui. Nessa proposta de atividade, o aluno deverá produzir uma reportagem nos formatos impressos ou audiovisual. Essa palavra está escrita errada aqui, desculpa, gente. Com a manchete Alunos Mortos-Vivos. Mais uma vez, o slide aqui tá arriscado, mas não tem problema nenhum, dá para vocês entenderem, tá? A reportagem vai ter como manchete Alunos Mortos-Vivos, que é uma manchete que tem tudo a ver com o que eu já falei até agora. Ela vai envolver aqui a parte gramatical, que a gente falou, existe um termo aqui que é composto por justaposição, mortos-vivos, que tá bem riscadão aqui. Além disso, ela vai nos trazer aí uma mensagem também sobre uma questão social. Mortos-vivos é exatamente isso que eu quero que vocês pesquisem. O que é esse termo, né? Que está composto aí pela justaposição, que vai nos dar um sentido diferente de quando as palavras estavam independentes, né? Quando o termo morto estava sozinho e quando o termo vivo estava sozinho, que agora foram juntos, né? Eles nos dá um outro sentido aí. E aí esse novo sentido, ele traz uma mensagem social, gente. Aí é a partir de agora que eu quero que vocês pensem o que esse termo novo tá me transmitindo. Gente, o que é morto-vivo para vocês? E mais, o que é um aluno morto-vivo? Então, a partir dessa manchete, eu quero que vocês, alunos, pensem, reflitam o que é morto-vivo, né? Se a gente está falando de aluno, a gente quer que esse texto seja desenvolvido
para um certo público-alvo, e esse público-alvo pode ser os próprios alunos da escola, né? Então vai ser uma mensagem que você, aluno, vai transmitir através do seu texto jornalístico para outros alunos. E nesse texto, vocês vão precisar desenvolver o texto lógico, com as características de um texto jornalístico, né, do gênero textual reportagem, e onde seu conteúdo, o corpo do texto, precisa ter relação com a manchete, alunos mortos-vivos. Então, eu não passei aquele vídeo para vocês à toa, né? A partir daquele vídeo, vocês vão poder desenvolver uma reflexão, né? Só que aqui num contexto diferente. Aqui a gente está falando de alunos mortos-vivos. Lá a gente está falando, lá foi falado sobre jovens conectados, né? Conectados demais com a internet, né? Então, essa conexão exagerada com a internet, né? O que causou nos jovens? O que causa, né? Quais os benefícios? Quais os malefícios? E agora, tomando como exemplo aquela reportagem que vocês assistiram, vocês vão construir a sua. Só que aí, nessa manchete, eu quero que vocês façam um texto com a visão que vocês têm sobre alunos mortos-vivos. O que é isso? Que mensagem é essa, Keila? O que morto-vivo significa? Para mim, existem várias mensagens aí, gente. Uma coisa que não é morta, mas também que não é viva, né? O que acontece com essa pessoa morta-viva, alunos mortos-vivos? Então, assim, gente, reflitam. Se tiverem dúvida, me procurem, porque eu vou ter o maior prazer em explicar isso para vocês, porque essa atividade é maravilhosa, maravilhosa, porque vão ajudar muito a vocês serem escritores, autores, e aí a partir daí vocês não vão, a partir desse momento vocês vão ver, vocês vão ter contato com o texto, seja de qualquer tipo de gênero textual. Vocês terão o contato com o texto de uma forma diferente depois dessa atividade, porque vocês vão ser, a partir desse momento, vocês serão escritores, gente. Então isso é ótimo para o crescimento de vocês, né? Para o crescimento, o desenvolvimento aí da sua criticidade sobre tudo que vocês lerem a partir de agora, porque o ensino do gênero é para isso, é para que vocês se tornem escritores e leitores críticos, para que vocês não acreditem em tudo que vocês têm contato aí no mundo, né, no mundo da informação, que vocês saibam, né, se tornem mais, porque vocês sejam mais lapidados, né, enquanto leitores e escritores, e isso é maravilhoso, gente. Espero que vocês atinjam esse objetivo que eu empreguei aí nessa atividade, né, que é maravilhosa. Inclusive, nessa atividade de vocês, depois de pronta, é claro que eu quero que elas sejam expostas, porque já que é uma reportagem, ela precisa ser exposta, tanto na escola como em outros ambientes virtuais da escola. Eu quero que isso seja publicado, já que vocês serão repórteres por um dia, então isso precisa ser publicado, né? Não adianta você fazer uma reportagem para ser guardada, ela precisa ser transmitida, ela precisa ser guardada, ela precisa ser divulgada. Então, tô aqui, passei todas as dicas que eu poderia passar sobre a reportagem. Na dúvida, vocês me procurem, que eu teria maior prazer em tirar essas dúvidas e ajudar vocês a crescer, desenvolver esse conteúdo aí. Espero que vocês tenham gostado desse assunto. A princípio vai parecer um pouco estranho, mas no decorrer da atividade vocês vão ver que é maravilhoso, que vocês vão poder adentrar em um mundo aí, em um mundo linguístico, um mundo de mensagens,
que é muito legal, né? O mundo da linguagem, de várias linguagens, que é transmitida nesse mundão e que vocês fazem parte, sim, no dia a dia, o tempo todo. Então é isso. Qualquer dúvida, me procurem. Tô aqui para te ajudar. Obrigada mais uma vez e fiquem com Deus. Um beijo.